Geraldo, define aí nas suas palavras cultura. E na sua empresa, como é que você implanta essa sua cultura? Olha, para mim, na minha empresa, funciona, como eu sou o fundador, para mim funciona com a minha história. Para mim, cultura é quando o CNPJ se torna extensão do meu CPF. A extensão do CPF do fundador. A energia dele, as crenças dele, aquilo que ele acredita e o exemplo dele. Então, para mim, eu venho trazendo isso desde berço. Eu fui educado, que eu chamo de democracia cubana, que a mamãe dava para mim o direito de concordar. E graças a isso eu aprendi valores. Então, eu cresci forte nos valores de base, de família, de pessoas, de cuidar das pessoas, no modelo que eu trago comigo até hoje. Carinho de mãe e disciplina militar. Então, isso veio comigo. E eu vim trazendo isso na minha educação, no meu profissionalismo, quando eu fiquei muitos anos empreendendo, com atitude de empreendedor, num CNPJ que não era meu. Eu acho que aí é que realmente está a linha do empreendedorismo, quando você já tem esse comportamento de berço, independente de onde você está. E quando eu constituí a minha empresa, eu só dei continuidade ao que eu já vinha fazendo de berço. Carinho, relacionamento com as pessoas, aprender a conquistar as pessoas e não do jeito que você conquista. Estão conquistando o cliente. Eu aprendi muito cedo a conquistar pessoas e eles se tornarem clientes por consequência. Com esse mesmo modelo, eu aprendi a conquistar relacionamento no meu ambiente de trabalho, fazendo com que o meu ambiente de trabalho fosse extensão da família. Um ambiente leve, que tem prazer em conviver. Por conta disso, não cansa e você consegue produzir 16 horas por dia e não tem pobreza ou crise que resista a isso. Então, eu vim trazendo esse tipo de pensamento, de comportamento que virou cultura. Então, quando eu comecei a constituir meu CNPJ, eu nunca mais contratei colaborador ou CLT. Eu aprendi a contratar pessoas empreendedoras, com espírito, comportamento e atitude empreendedora a partir do RH, a partir da primeira entrevista. E aí eu consegui hoje formar para mim uma cultura de empreendedorismo raiz. Tipo assim, os meus colaboradores não trabalham para mim, trabalham para eles, o espírito deles é esse. Eu sou o exemplo daquilo que eu gostaria deles e eu continuo preservando aquilo que eu trouxe lá de base. A minha cultura é carinho de mãe, disciplina militar e todos eles têm o direito de ter sucesso. E na minha casa é o seguinte, quando chegava uma criança nova, acabou de nascer um irmãozinho, ele tinha o direito de concordar com a mamãe. Quantos irmãos? 8. Cada um chegava, tinha o direito de concordar com aqueles, com a cultura, com a família que já estava. Ele tinha que seguir a mesma linha dos valores. Na empresa, só continuou isso. Quem entra agora, não importa se ele é CEO, se ele é CFO ou se ele é faxineiro. Ele entra, é lido para ele a cartilha, ele tem oportunidade e o direito de concordar. E com a gente tem dois jeitos, como qualquer criança. Um é do nosso jeito, outro é de jeito nenhum. Então, essa cultura foi fazendo com que as pessoas tivessem liberdade, mas com um comportamento de responsabilidade e disciplina militar. Isso fez com que todo mundo trabalhe leve, com todo mundo consegue ganhar mais, e não sou eu que pago mais, é eles que ganham mais. O espírito é de empreendedorismo. Eles trabalham para eles, como muitos anos eu trabalhei no CNPJ de outro, mas com atitude como se fosse meu. Hoje eu consegui trazer isso para a empresa. Então eu acho que a cultura é um pedaço de quem criou aquilo, de quem gerencia, ou de quem administra aquilo, quem faz a gestão daquilo. Porque não tem como. Onde você chega, a sua energia chega primeiro. Então, se você é gestor de uma empresa, direto ou indiretamente, as pessoas mais próximas vão começar a conviver com você e vai começar a pegar o seu jeito. Eu estou falando de você. Tem caras que eu sei que trabalhou com você, a hora que eu converso com um cara, eu estou vendo o Flávio. Porque o cara começou a trabalhar com você e ele fala, e dá a impressão que é o Flávio que está falando. Cara, isso é cultura. Porque ele enraizou naquilo, ele percebeu que ele tem espaço ali, e aí ele vê que o Flávio dá valor para ele, e ele consegue dar continuidade àquilo que você sente e pensa, a sua energia. E esse cara, você tem alguns CEOs assim, que eu já vi, que ele funciona em qualquer lugar que você colocar, porque ele é um pedaço de você. Então, para mim, cultura de verdade é quando os caras que estão entrando pegam a energia de quem já está. E quem leva essa energia para qualquer lugar é quem faz a gestão, seja de fundador, seja de CEOs. As pessoas que tocam o negócio têm sentimento, nós somos humanos. Eu acho que é isso que vai formando a cultura da empresa. A hora que eu vejo você falando, Alexandre, eu percebo na hora. Tecnologia, inovação, sistema, produtos criados, mas eu olho para sua cara e vejo assim, então é do meu jeito, tá? É porque é a cultura dele. As pessoas Não, mas essa pergunta, já aproveitando, vamos supor que você tem um movimento tal, como todo mundo é imperfeito, você fala, vamos para esse lado. E o cara chega e fala, cara, eu acho que isso é besteira, eu acho que a gente deveria ir para o outro lado, é melhor para a companhia. Se ele só tem o direito de concordar, como que ele faz? Não. Ele tem o direito de debater. No final, alguém precisa decidir. Depois que a pessoa decidiu, é dado a ele o direito de concordar. Seria a cultura do convencimento? Ah, entendi. No debate, todo mundo debate, depois que fechou... Exatamente. Isso é muito importante. Depois que aconteceu o debate, definiu uma direção, aí, cara, tem que chamar... Exatamente. Aí é a cultura. É a democracia na deliberação e depois o autoritarismo na exexão. É do que todo necessário. mundo concordou. Porque né? a criança acabou de nascer, ela não sabe nem para onde ir. Se você deixar cada um fazer sua própria escolha, tá feito a Torre de Babel. Tá feito o desencontro.
um exercício. Eu ouvi a cultura do convencimento, eu entendo da seguinte forma, lá na nossa... Um ponto, desculpa, é a cultura do argumento. Argumento, não desculpa. do convencimento. Do argumento, mas do argumento eu tem a ver com o debate, tem a ver com a deliberação. É Porque lá na nossa forma de lidar com os nossos executivos, por exemplo, a gente fala assim, cara, olha, a direção é esta. A pessoa pode dar uma ideia mais legal do que a nossa. E muitas vezes acontece. Mas como é que é esse mecanismo? É o convencimento. Peraí, a gente faz assim. Você acha que é melhor de outra forma? Então, apresenta os seus argumentos, porque eu quero ser convencido. Aproveite seus argumentos. E muitas vezes a gente é convencido. Aliás, eu adoro ser convencido. Quando chega uma ideia, quando chega uma coisa mais legal, pô, pelo amor de Deus, é super bacana isso. Mas você já subiu 3 degraus. O cara acabou de chegar no primeiro. Se ele não te convenceu, não é você que tem que voltar a ele que tem que te acompanhar. Então é claro que você dê a ele a liberdade de argumentar e depois o direito de concordar com a palavra final. É mais ou menos esse Eu acho processo. que quando a gente delibera uma coisa, todo mundo segue numa única direção. Porque se nós concordamos, se estamos numa mesa aqui, eventualmente a gente até discorda, nós somos aqui em 5 pessoas. E aí, sobre esse assunto, vamos fazer o quê? Aqui é um conselho. 4 querem uma coisa, um acha que é diferente. Esse um tem que ter a chance de apresentar os argumentos. Mas é aí que está o ponto, porque volta aquela questão do fácil falar, né? Então, assim, uma cultura de pessoas empreendedoras que se sentem donos, que dão ideias. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Onde que está o diabo? O diabo está no detalhe, como sempre. Então nós estamos aqui numa mesa, eu tive recentemente, por exemplo, reunião de conselho da unidade de negócio nossa de acessórios, né, mouse, teclado e tal. Tava lá o CEO, o VP de produtos, estava o diretor, estava o gerente, analista, toda a galera lá. Toda a turma. De repente, eu tô lá, gostosão, CEO, fala não sei o quê, um analista começou a dar uma ideia diferente. E é bom lembrar, para a galera que está assistindo analista, muito provavelmente eram de menor patente ali naquela sala. Sim, você tem analista, gerente, diretor, Gerente. VP, cacete, Ele era toda o cara a galera. mais júnior ali. O cara mais júnior lá. E aí o cara dá uma ideia, muitas vezes a ideia é uma besteira. E aí você dá uma risadinha de leve, assim, pro VP, porque a gente já tá aqui há 20 anos, a gente quer os gostosos, e pode ser até que o cara não tem razão. No momento que você deu essa risadinha, Você está matando ele. você tá falando assim, na parede tá escrito que eu quero uma cultura de donos, e a vida real, você tá passando o seguinte recado, cala a boca e obedece o cara, porque ele que manda. Então é muito difícil, cara. É assim, é você escutar com toda atenção, e dar espaço para falar, e deixar a pessoa confortável, e mais, e mesmo assim é muito difícil, cara. E contra a ideia do CEO, é muito valioso e muito raro. Eu fiquei tão feliz que nessa reunião, esse analista, ele chegou e falou assim, eu tava falando uma proposta, ele falou, Alexandre, eu não concordo com você, por isso, isso, isso. E eu parei a reunião e falei, gente, essa é a coisa mais linda que eu escutei hoje. Parabéns, como você chama, não sei o quê, olha só que atitude maravilhosa, dá seus argumentos aqui. Ele tem toda a razão, olha, eu estava errado, ele estava certo. Se você não colocar isso no pedestal e repetir, passar anos e anos batendo nisso, sem uma risadinha, você não vai ter essa cultura. Porque destruir é fácil. Porque aí a gente vem com o grande dilema quando a organização já existe há mais tempo. Cada dia a organização tem que se adaptar a alguma realidade nova. Às vezes é gerações de pessoas, o mercado, etc. E às vezes tem que ser tipo um pêndulo, que a gente acabou de falar. Tipo, o pêndulo está aqui, ou seja, os que têm mais tempo de empresa, teoricamente, têm a melhor visão. Mas aí daqui a pouco chega um jovem e tem uma outra geração e talvez ele tenha um argumento muito melhor, você tem que pegar e botar, a valorizar muito mais a ideia dele para que o pêndulo vá muito por outro lado para depois ficar no meio. Então, às vezes, a cultura exige que tu seja um pouco extremo em motivar para que ela se estabeleça, porque às vezes é difícil, né? Nem todo mundo tem força. Quanta reunião de brainstorming a gente já fez na vida que na terceira colocação quase ninguém já fala, porque tem alguém na mesa que ocupa a criticidade, né? Mas o que você está falando, no meu ponto de vista, tem a ver, no meu ponto de vista, que tem a ver com o novo normal. Porque no novo normal, do meu ponto de vista, é as pessoas voltar a resgatar os valores. E dentro dos valores tem humildade, generosidade, humanização, respeito, né? E considerar que realmente nós somos semelhantes e ninguém é maior, melhor ou mais inteligente que ninguém. É como é que cada um está trabalhando aquilo que tem. Isso é liderança, não é ser chefe, não é ser só CEO, é ser líder, um líder admirado. É o cara que dá atenção e não se acha maior do que o outro que está falando, independente do gráfico da mesa, ele está na base. Então, eu acho que aí é um exemplo do que nós precisamos buscar agora nas novas empresas, nas novas corporações, o papel de líder admirado. Porque você não vai ter acesso a 6 mil pessoas. Lá na ponta, se você é admirado, isso vai duplicando, tá? Vai passando de ponta em ponta, lá embaixo vão saber quem você é. E vão parar de trabalhar, vão trabalhar para você com prazer, com orgulho. Vão ver você passar e falar, esse é o cara. Eu acho que é legal isso que você colocou, porque do meu ponto de vista, nós estamos chegando numa época que o pessoal em máquina, tecnologia, inovação, robotização, sistema, TI. E isso que você falou é um gesto de pessoa para pessoa. Não é você o CEO e ele é analista, não. Você é um cara que está precisando de solução e ele tem a ideia. Aí você dá liberdade, não só liberdade, como apoio para ele falar e multiplicar isso para as outras pessoas saberem que elas podem falar também. Daqui a pouco a faxineira te dá uma ideia que você economiza uma fortuna. Então, eu acho que isso é o novo normal. Então, essa discussão aqui tá bom, Tom.
Fica à vontade. Não, tem 2 pontos. Tem 2 pontos comuns na fala do Rufino e na fala do Alexandre, que eu acho extremamente importante para a cultura, que é a capacidade do líder ter humildade. E aqui em especial para quem está nos assistindo, né? Os empreendedores que estão querendo aprender conosco, porque as pessoas podem confundir humildade com fragilidade. E é o contrário. Você se colocar numa posição verdadeiramente humilde, isso te fortalece como líder. E mais uma vez, é fácil falar e por vezes, e acho que isso tem a ver com a maturidade, não com a idade, tá? Porque às vezes a experiência da pessoa de vida torna ela mais madura mais rápido. Então, para mim, isso tem a ver com maturidade também. Tem pessoas que têm isso rapidamente, tem outras que, às vezes, a vida tem que dar alguns tropeços para poder entender a importância de ser humilde. Humildade e simplicidade, gente, essa ferramenta só empata com a gratidão, tá? Então, eu acho que em qualquer cargo que você tiver, o maior gesto que vai ser admirado e vai ser multiplicado e vai se tornar em rentabilidade e produtividade é se você tiver humildade com simplicidade.